paz do Senhor Jesus Cristo para todos, amados. Mais uma vez estamos juntos aqui para gravarmos mais um vídeo. Nesta oportunidade eu convido-vos para lermos a passagem de Gênesis. Vamos meditar na passagem de Gênesis capítulo 2 e versículos 1 a 3, que diz o seguinte: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Eu quero fazer uma leitura no texto da Septuaginta, que tem uma pequena variação, mas que não vai também alterar nada. Assim foram terminados o céu e a terra, toda a sua ornamentação harmoniosa. Deus terminou no sétimo dia estas obras, as quais ele fez, e no sétimo dia ele descansou das obras que ele fez. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque neste dia ele cessou de todas as suas obras que usou a ocasião para fazer. A diferença da Septuaginta para o texto hebraico é que o texto hebraico diz assim: havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. O texto hebraico diz que Deus acabou no sétimo dia a sua obra. A Septuaginta diz assim: e Deus terminou no sexto dia a sua obra. Essa é a pequena variante, mas que não vai alterar em nada. Mas para efeito de explicação, eu digo para vocês o seguinte: o texto hebraico, quando diz e Deus terminou sua obra no sétimo dia, ele tem a ideia aí de incluir o sábado como parte da obra de Deus, como parte da criação de Deus. Quando o Gênesis, a partir do texto hebraico, diz no sétimo dia Deus concluiu a sua obra, então aí o autor está incluindo o sábado como parte da criação. A Septuaginta, por sua vez, ela diz: havendo Deus concluído no sexto dia a sua obra, no sétimo descansou. A ideia aí, apesar de que no outro também está, mas é enfatizar que Deus descansou no sétimo dia. Todavia não está excluindo a ideia de que o sábado foi criado, porque todas as coisas foram criadas por Deus, inclusive o sábado. E Jesus Cristo, em certa feita, ele disse que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E o nosso estudo aqui, ele vai se basear nesta pergunta: por que Deus descansou no sábado? Por que Deus descansou no sábado? Nós encontramos o apóstolo Paulo em Colossenses 2, 16 e 17 diz: ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou por causa da lua nova, ou dos sábados. Versículo 17. Que são sombras dos bens vindouros, mas o corpo é de Cristo. A Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, diz que a lei continha as sombras e não a realidade. Então, por que Deus descansou no sétimo dia? Porque o sábado, ele, a partir da luz do Novo Testamento, ele é visto como uma sombra. Os autores do Novo Testamento interpretaram o Shabat dos hebreus como uma sombra que apontava para uma realidade futura. Conforme diz Paulo: ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou das luas novas, ou dos sábados, que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. E aí você pergunta agora:
E o sábado aponta então para o quê? Vamos lá. Diz o Gênesis que Deus concluiu toda a sua obra no sexto dia e no sétimo descansou. Nós encontramos aí de já um paralelo com a obra de Cristo. Cristo consumou toda a sua obra no sexto dia. Cristo morreu numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, conforme nos diz o Evangelho, e uma das suas últimas palavras foi: está consumado. Isso faz um paralelo com o Gênesis, que diz que Deus concluiu toda a sua obra no sexto dia. A obra de Cristo também, ela foi concluída no sexto dia. Então nós temos aí um paralelo, uma sombra. E assim como Deus, no Gênesis, descansou no sétimo dia, Cristo também no sétimo dia, no Shabat, ele descansou. Cristo, ele morre na sexta-feira, mas o seu corpo, ele descansa no túmulo por todo o Shabat. Então, literalmente, Cristo, ele repousou completamente, ele descansou. O seu corpo, ele descansou totalmente no Shabat, ali no túmulo. Então, nós temos aí uma sombra do descanso de Deus no Shabat, cumprida no momento que Cristo descansava, corporalmente falando, no túmulo. Eu digo corporalmente falando porque a alma de Cristo, o Espírito de Cristo não estava inerte. Naqueles 3 dias e 3 noites que ele passa no túmulo, diz Mateus 12:40 que ele estava no seio da terra. Em outras palavras, ele estava no Hades, pregando, anunciando o Evangelho aos habitantes do Hades. Porque isso nós sabemos a partir de 1 Pedro 3,19 e 1 Pedro 4,6, que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão o Evangelho. Assim como ele pregou aos mortos, assim como ele pregou aos vivos, pregou também aos mortos no Hades. Mas vamos voltar aqui. Então, Cristo, ele cumpriu o descanso de Deus no Shabat quando ele esteve no túmulo. Outro ângulo que nós podemos ver o Shabat como uma sombra o Shabat, ele era ou foi dado para os hebreus descansarem. E naquele dia, no sétimo, os homens deveriam descansar de todas as suas obras, deveriam descansar de todos os seus labores, nem os animais, nada podia trabalhar. Era um descanso total, tanto para o homem como para os animais, para os escravos, para os servos. Ninguém podia fazer nada, nem sequer acender fogo naquele dia do Shabat, ninguém podia. Ninguém poderia andar mais do que 2.000 metros de sua casa até uma determinada região. O Talmud, ele nos informa exatamente isso, que o máximo que poderia se caminhar no Shabat era 2.000 metros. Então, mas esse descanso total do Shabat, ele aponta mais para o quê? Ele aponta para o próprio Jesus, que é o nosso Shabat. Jesus viu a nação de Israel cansada, oprimida, desgastada, oprimida pelo pecado. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então aqui, queridos, nós vemos Cristo se apresentando à nação de Israel como o verdadeiro descanso de Deus, como o verdadeiro Shabat, como o verdadeiro descanso onde os homens encontram guarida, onde os homens encontram descanso. Aquele Shabat onde Deus descansou ali no Gênesis e toda a sua obra, aquele Shabat no Antigo Testamento, onde os homens descansavam, aquele Shabat, ele foi dado como uma sombra, ele foi institucionalizado, ele foi dado aos hebreus apenas por um tempo, apenas até Cristo vir. Quando o verdadeiro Shabat apareceu, então os homens não estavam mais debaixo do velho Shabat. Agora nós, cristãos, nós, o povo da nova aliança, não estamos mais debaixo do velho Shabat. Nós não estamos mais obrigados a guardar o sábado. Aliás, nós cristãos, vindos do gentilismo,
Nunca, na verdade, estivemos debaixo do Shabá. O nosso Shabá é Cristo. O Shabá da nova aliança chama-se Jesus Cristo. O Shabá que os homens devem repousar, o Shabá que os homens devem descansar, chama-se Jesus Cristo, queridos. Não é mais o Shabá da lei que vigora, não é mais o Shabá do Sinai que vigora, não é mais o Shabá instituído ali, conforme temos em Gênesis 6 ou 2, de 1 a 3, que vigora, não. Aquele Shabá, ele foi dado como sombra, ele foi dado até que Cristo viesse. É só você ler em Gálatas 3, 23 a 25, que diz que a lei funcionou como um pedagogo, foi dado como um instrutor, como um pedagogo, até que o Filho, o herdeiro, viesse, até que Cristo aparecesse. Então, hoje, o Shabá, depois da morte de Cristo para cá, o Shabá dos cristãos, o Shabá do povo de Deus, é Jesus Cristo. Foi por isso que ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Um outro ângulo do Shabá, eu quero ler aqui para os amados em Hebreus 4, 3, 2, só para confirmar que Cristo é o nosso Shabá hoje. Hebreus 4, 3, 2. Que diz o seguinte: porque nós que temos crido entramos no repouso, tal como disse. Veja, amados, este repouso aqui se entra nele pela fé. Logo, nós temos aqui um repouso espiritual. Ao contrário do repouso do Antigo Testamento, que não se precisava de fé para repousar no Shabá. Mesmo aqueles que não criam em Deus, mesmo aqueles que não criam em Yahvé, mas que habitavam em Jerusalém, eles eram obrigados a entrar no Shabá, eles eram obrigados a repousar. Até mesmo os animais que não precisam de fé, eles eram obrigados a repousar no Shabá do Velho Pacto. Então não precisava de fé, não precisava de crença para repousar no Velho Shabá. Mas no novo Shabá, que é Jesus Cristo, apenas os que creem, apenas os que deram ouvidos ao Evangelho entram neste repouso. É isso que o autor está dizendo em Hebreus 4:3. Porque nós, os cristãos, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia, e outra vez somente o 4. Então você vê que o autor ele faz uma correlação entre o repouso espiritual que nós, pela fé, entramos, com o repouso que foi instituído lá no Gênesis capítulo 2. Volto a dizer, aquele repouso que Deus entrou nele, que Deus descansou, prefigurava o repouso em Cristo que todo cristão, quando crê, entra. Vou repetir o versículo 3. Porque nós, Hebreus 4:3, nós que temos crido, entramos no repouso. Este repouso que nós estamos, este repouso que nós que temos crido entramos, é Jesus Cristo, amados. Este repouso aqui não se trata do Shabá semanal, não se trata de um repouso de 7 em 7 dias. Este repouso aqui que diz: porque nós que temos crido entramos no repouso, tal como disse, este repouso aqui é Cristo Jesus. E este repouso em Cristo Jesus, ele foi prefigurado pelo repouso que Josué deu ao povo. Este repouso, ele foi prefigurado pelo Shabá, instituído ali no Gênesis, e que foi dado ao povo judeu ali no Sinai. O repouso em Cristo Jesus é o verdadeiro Shabá. Então nós temos aqui o Shabá apontando para Cristo. Outro aspecto da sombra do Shabá, outro cumprimento é o milênio. Nós sabemos que lá em Apocalipse 20, versículos 4 a 6 diz: aqueles que foram decapitados, João disse: vi as almas dos decapitados
por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. E reviveram, ou seja, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Aí ele diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Esses 1000 anos aqui, do milênio de Cristo aqui na Terra, não será um milênio celestial, conforme diz a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que diz que o milênio será no céu, que nós estaremos no céu e a Terra estará um caos. Não. Ao contrário, o milênio ele será aqui na Terra. A razão por que Satanás foi preso foi para quê? Diz o Apocalipse, para que não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. Se foi preso para não enganar as nações, é porque no milênio haverá nações aqui na Terra. Então, o milênio, ele cumprirá a profecia tipológica e simbólica do Shabá instituído ali no Gênesis. Quando Deus entrou no Shabá e descansou, aquilo apontava para Cristo durante o milênio reinando sobre as nações. Vejam que o povo hebreu, quando descansava no Shabá, não era só o povo que descansava, os animais, até mesmo os gentios que estavam ali em Israel, eles eram obrigados a descansar no Shabá. Da mesma forma, o milênio não é apenas para a igreja. O repouso sabático de 1000 anos não é apenas para a igreja, mas quando Cristo vier, que ressuscitar o seu povo, ele reinará sobre as nações, sobre todas as coisas aqui na terra por 1000 anos. E eu quero aqui lembrar mais uma vez para vocês que o milênio de fato será aqui na terra. Vamos ler em Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então, o repouso sabático do milênio será aqui na terra. Vamos ler mais uma passagem em Apocalipse 11, versículo 15, que diz: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do nosso mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Vejam bem, queridos, quando Cristo voltar, ele não exterminará as nações. Ele julgará as nações, mas ele não destruirá as nações. Ele fará uma seleção. E diz o Apocalipse 11:15 que e o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Não existe rei sem reinado, e não existe reinado sem súditos. Se aqui diz que Cristo reinará para sempre, e Deus, é porque eles reinarão sobre alguém. Reinarão que durante o milênio reinarão sobre as nações. Durante o milênio, Cristo e Deus, ou Deus e Cristo, que está em Cristo, com a igreja, reinará sobre as nações. Aí nós temos um cumprimento do milênio estabelecido no Gênesis e dado ali no Sinai. Então, mais uma vez, eu estou provando aí para você que o Shabá, ele neste caso agora, aponta para o descanso milenial de Cristo sobre as nações. Vamos aqui procurar um outro aspecto. O Shabá, ele também aponta para a vida eterna. Vamos ler em Hebreus 4:11, voltar aqui a nossa leitura. Hebreus 4:11. Hebreus capítulo 4, versículo 11, que diz: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Analise bem, queridos. Aqui Paulo ele está dizendo, procuremos entrar, ou seja, ainda não entramos. Quando ele disse, procuremos entrar,
parece que ele está dizendo que não entramos, mas você vê que no versículo 3, ele diz, porque nós que temos crido, entramos no repouso tal como disse. Então você vê que Paulo, uma hora ele diz, entramos no repouso. Quando ele diz entramos, ele está falando de um repouso espiritual que já vivemos nele, que é o repouso em Cristo Jesus. Ele está falando do repouso da salvação em Cristo Jesus. De uma certa forma, nós já estamos vivendo neste repouso na vida eterna. Então, neste aspecto, nós já entramos no repouso que é Cristo. Mas, em outro aspecto, ainda não entramos no repouso, porque ele diz isso. Portanto, versículo 9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Versículo 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Naquele repouso. Que repouso que ele está falando? No repouso que Deus entrou. No mesmo repouso que Deus entrou, após ele concluir toda a sua obra, no sétimo dia Deus descansou, no mesmo repouso que Cristo entrou, quando Cristo ressuscita dentre os mortos, ele entra no repouso de Deus, amigos. Quando Cristo, repito, ressuscita ao terceiro dia dentre os mortos, ele entra no repouso de Deus. Então, neste repouso de Deus que Cristo entrou, é o que o autor está dizendo, procuremos entrar naquele repouso. Assim como Cristo entrou no repouso de Deus, assim o autor está convidando a nós entrarmos pela fé no repouso de Deus. Nós já estamos, de uma certa forma, neste repouso pela fé, mas chegará o tempo que, após a nossa ressurreição, nós entraremos neste repouso. E eu digo para vocês que todo crente, logo após a morte do corpo, o seu espírito, a sua alma, já entra no repouso de Deus, tal como Cristo entrou. Assim como Cristo, ao morrer, seu corpo ficou morto, inerte, mas o seu espírito estava vivo, assim também acontece com todos nós. O nosso corpo, quando morre, mas o nosso espírito fica vivo, lúcido. Lúcido, não é inativo, não entra na inatividade. E assim como Cristo, logo ao morrer, entrou no repouso de Deus, na eternidade, assim também nós entramos na eternidade. E assim como Cristo, quando ressuscitou, chancelou, validou, confirmou essa eternidade pela sua ressurreição, assim também nós um dia ressuscitaremos para validar, para consubstanciar a eternidade. Portanto, o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus as suas. Aqui ele está falando de Cristo. Aquele que entrou no seu repouso, ele descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Aqui também ele pode estar falando de nós cristãos quando aceitamos a Cristo. Assim como Deus descansou de suas obras e entrou no repouso, assim também aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Então nós temos aqui um repouso espiritual em Cristo Jesus, um repouso da vida eterna que já é gozado por nós no presente. Este repouso nós já estamos nele. Pela fé nós entramos neste Shabá, neste repouso. Mas resta ainda um repouso para o povo de Deus. Versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. E no versículo 6, diz o seguinte, de Hebreus: visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Vocês entenderam? Então, os judeus, ele está se referindo aos judeus. O escritor está dizendo que os judeus, por causa da desobediência, não entraram no repouso de Deus. Mas nós, pela nossa obediência, pela nossa fé a Cristo, entramos no repouso de Deus. Esta é a meditação que nós trouxemos. Espero ter
ajudado e contribuído para o teu crescimento intelectual e espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.